Graça e paz. Temor sem entendimento. Romanos capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus pela fé. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio glorioso de estarmos aqui com estes amados irmãos, aqueles que viajaram, chegaram bem, graças à tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, também por aqueles que não puderam estar conosco nesta noite, que onde eles estejam em comunhão contigo e com desejo de estar em comunhão conosco também. Nós pedimos-te também pela irmã Rosana, que está com o problema da dengue, que o Senhor lhe dê uma recuperação completa a ela, ao irmão Luiz também, que está com esse problema. Enfim, Senhor, irmão Oséias, o Senhor cuide destes amados, para que eles tenham uma recuperação completa, a irmã Alzira também. Ó Senhor, Tu sabes quanto eles necessitam de saúde, como todos nós. Mas estamos entregues a Ti, porque o Senhor sabe perfeitamente o que cada um de nós necessita. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Temor sem entendimento. Hoje está também em pauta. O povo tem temor de Deus, mas não tem entendimento. As pessoas carregam a Bíblia, outros deixam a Bíblia aberta na mesa, outros oram a Deus, mas não tem entendimento. O entendimento que o apóstolo Paulo está se referindo aqui é sobre a justiça do pecado. O homem precisa ser justificado do pecado adâmico. Então as pessoas procuram se justificar. E isso é mais prático do que acreditar. Como a justiça vem pela fé, não é por fazer, então ficam sacrifícios em vão. Está ali no capítulo 5, de 1 a 5, de Eclesiastes. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votar e não pagar. Então nós temos aí 2 vezes a palavra tolo. Não sabem que fazem mal aqueles que querem se justificar através de sacrifício, oração,
leitura bíblica, fazem mal. Por quê? Porque a justificação do homem é através da fé, não é através de fazer. Aliás, a Bíblia Sagrada tem deixado claro que a obra que o homem faz, no sentido de se salvar, é uma ofensa a Deus e é maldição para ele mesmo, para o próprio homem, que quer se justificar através das obras. Então aqui o apóstolo Paulo, interessado no povo dele, sabendo que o povo dele era um temente a Deus. Quantos têm este particular? São tementes a Deus, oram, fazem sacrifício, jejuam, pensando que isso aí vai trazer benefício para eles. Não, não traz. Por quê? Porque o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário resolveu o problema de uma vez. Não há necessidade de se fazer sacrifício. Agora, quando ele fala em voto, aí eu fico assim um pouquinho triste. Porque muitas pessoas fizeram um voto aqui no fim do ano, não perder culto, não perder escola bíblica e etc, e etc. E a gente fica preocupado, né? Porque ele está dizendo aí que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Isso aí a gente fica preocupado, aqueles que falam, eu vou entregar o dízimo, que eu concordo com o dízimo, eu vou respeitar o pastor, porque eu quero ser obediente a ele. Tudo isso a gente coloca numa ficha para ficar opcional para a pessoa, ela que vai preencher. Se falar não quero, e etc e tal, é com ela. Então é bom não votar, de que votar e não cumprir. Neste texto, o apóstolo Paulo, então, está pedindo a Deus, ele não está censurando aquele povo, ele está pedindo a Deus que leve aquelas pessoas a descobrirem qual é a verdadeira justiça, para ficar livre da condenação eterna. Por que a pessoa precisa ser justificada? Quantas pessoas nascem já num ambiente sadio, crescem num ambiente sadio, vivem num ambiente sadio? Por que ela tem que ser justificada do quê? A Bíblia Sagrada registra que todos nascem debaixo da lei da condenação e da morte. Então tem que ser justificada para sair de debaixo desta condenação. O que condena a pessoa é a lei, porque através do conhecimento da lei vem o pecado. Então todas as pessoas nascem precisando serem justificadas. Tá, isso aí nós podemos ler, está bem conhecido esse texto, no capítulo 5 de Romanos, verso 12, também em Romanos 3, 23, nós vemos aí que todos nascem nesta situação. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. O pecado adâmico passou a todas as pessoas. E este pecado adâmico levou a pessoa a entrar debaixo da lei da condenação e da morte, claro. A lei levou Adão a pecar. E aí veio a consequência. O salário do pecado é a morte. Separação, Romanos 6, 23. Então, o salário, ou seja, a recompensa do pecado adâmico é condenação eterna. Separado de Deus, a pessoa vai ficar
eternamente. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vimos que este pessoal não conheciam como serem justificados. No versos 3, o apóstolo Paulo está mostrando aí, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus pela fé. Neste quadro, nós podemos olhar quantas pessoas estão nesta mesma situação. Quantos? Tementes a Deus, vão à igreja todo dia, fazem sacrifício, jejuam e etc., por desconhecer a justiça que vem de Deus pela fé. Mas que fé é essa? Se o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado adâmico é separação eterna. A pessoa vai ficar eternamente separada de Deus, porque não foi justificada deste pecado adâmico. Isso aí não tem vacina, não tem nada que possa resolver este problema. A humanidade mundial está preocupada com essa tal de dengue, etc., e as consequências que está vindo, e estão procurando de toda maneira descobrirem uma vacina que possa resolver o problema, porque já chegaram à conclusão que é impossível acabar com o mosquito. Hoje mesmo foi dado esta entrevista. Chegamos à conclusão que não é possível acabar com o mosquito. Por quê? Por falta de educação das próprias pessoas, que não obedecem, deixa a vasilha cheia de água, deixa pneu solto e enche de água, e ali é uma criação. E, infelizmente, nem todas as pessoas que o Brasil colocasse para resolver o problema, não ia resolver. Então, está dispensado já a liquidação desses bichinhos que estão trazendo tantos problemas. Quanta despesa está tendo para se livrar deste tal de mosquitinho? Mas e o pecado que é pior do que a dengue, pior do que a zika, pior do que não sei o quê? Não é muito pior? E cadê a vacina para o pecado do homem? Não tem. E o pecado da mulher também não? Que a Bíblia, quando se refere ao homem, é o homem e a mulher. Então não tem vacina? Não tem. Não tem outra maneira de Deus cuidar desse problema? Não. Então, esse pessoal não conhecem. Não. Será que é só eles? Não. Aí no capítulo 4 da Epístola aos Efésios, no verso 17 e 18... mostra-nos que tem alguém que conhece o meio de ser justificado do pecado. Tem alguém que conhece. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também. Efésios 4, 17 e 18. Está certinho, pode continuar. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, e pela dureza do seu coração. Quem são os conhecedores? Tem dois grupos aí. Um grupo não conhece, que é esse que o apóstolo Paulo está se referindo. E o outro grupo? Os que conhecem, mas não põem em prática. Querem fazer, querem se justificar. Então, este pessoal está acompanhado de muita gente nos nossos dias. Gente que querem se justificar deste pecado que os conduz à separação eterna, morando junto com o diabo.
não querem se sujeitar à justiça de Deus que vem pela fé, não é por fazer. Então nós vemos que no versos 4 ele está mostrando para nós, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não está dizendo aí que tem que fazer isso ou fazer aquilo. Não. A justiça de todo aquele que crê. Mas crê no quê? Estamos tratando de justificação. É preciso ser justificado do pecado que veio através da lei, que o colocou debaixo da condenação e da morte. Então nós estamos vendo aqui que esta justificação é por fé. Para todo aquele que crê. Não tem aqui justificação de escolhido, de predestinado, não. Todos. Todo aquele que crê. Mas crê no quê? Todo mundo fala que crê. Se a gente consultar o povo aí da rua, que estava no carnaval ontem e ainda estão hoje, e perguntar, você crê em Deus? Ah, o osso eu creio. Tem até cruz no pescoço. Mas não é essa crença. Não. É acreditar que morreu no corpo de Cristo na cruz. Essa é a vacina divina. Romanos capítulo 6, versos 6 e 7, dá para nós aí o remédio para a pessoa ser justificada do pecado. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto está justificado do pecado. Isso tem levado gente ao suicídio? Não. Não é esse tipo de morte. Tem gente que acha que se dando um tiro na cabeça já está justificado do pecado, porque está escrito aquele que está morto. Então ele pensa que não. Não é esta morte, é morte pela fé que foi crucificado com Cristo. Mas para ser crucificado com Cristo, a pessoa precisa descobrir como está em Cristo. E é isso que tem levado as pessoas a ficarem jejuando, a ficarem orando, a ir buscar lá no meio do mato, não sei o quê. Quando que está bem claro aqui que é pela Bíblia Sagrada, a fé naquilo que a Bíblia registra. Então, quando nós lemos aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo João, versos 32 e 33, nós vemos aí a maneira pela qual nós estamos em Cristo para morrermos. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Ele queria levar a pessoa a morrer com ele para ser justificada do pecado. Agora, quantos morreram com Cristo? No capítulo 5 da segunda epístola aos Coríntios, no verso 14, nós vamos ver que aqueles que creram, que foram atraídos no corpo de Cristo, é que foram crucificados e mortos com Cristo. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, fica lógico a promessa que Cristo fez. Eu vou te atrair no meu corpo para você morrer comigo. Você vai morrer comigo. Para você ficar livre da lei que te prende ao diabo. A lei conseguiu prender a humanidade ao diabo. E então, a única maneira é morrer para esta lei. É isso que ele está dizendo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
crê no quê? Romanos capítulo 7, versos 4, mostra que quando a pessoa acredita que foi atraída no corpo de Cristo e morta no corpo de Cristo, ela mudou de proprietário, o diabo perdeu esta pessoa. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Aí está o fim da lei. Foi crucificado com Cristo e morreu com Cristo. Morreu para quê? Para a lei. Que lei? A lei que te prendia ao diabo. Por isso que está escrito para pertencer a um outro. Que outro? Aquele que foi ressuscitado dentre os mortos. Então agora, sabedor disto, é preciso concordar. Então, esses judeus eram religiosos, como hoje eles são religiosos. Quem são os judeus de hoje? São religiosos, mas não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Querem fazer, fica melhor para eles, né? E no capítulo 9, versos 30 deste mesmo Romanos, ele está dizendo ali, 30, 31 e 32, como é que está escrito? Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Tropeçaram, porque Cristo é Ele o benfeitor. É nele que a pessoa é justificada do pecado. Então tropeçam em Cristo aqueles que querem se justificar. Ou seja, não estão considerando o que Cristo fez. Querem fazer. Neste quadro nós temos muitas religiões, ou então todas elas. Todas as religiões pregam que para ser salvo tem que fazer. Mas Deus não fala que tem que fazer. Ele fala que tem que acreditar. Então os gentios não tinham conhecimento, claro. Eles não buscaram serem justificados por fazer, mas acreditaram. E todo aquele que acredita está justificado do pecado. Acredita no quê? Acredita que morreu no corpo de Cristo na cruz do Calvário. Sem esta morte no corpo de Cristo não há justificação e não há novo nascimento. Não dá para ter duas naturezas no mesmo corpo. Uma tem que desocupar o lugar para outra. Então é preciso que a natureza adâmica fique lá na cruz para a pessoa ganhar a natureza divina. Agora sim, livre da condenação, Deus o justificou em Cristo Jesus e o gerou em Cristo Jesus. Nós somos justificados por Deus quando acreditamos que morremos no corpo de Cristo na cruz. Cristo se fez pecado por nós. Quando lemos 2 Coríntios 5, 21, apaga tudo aquilo que as religiões pregam por aí afora, que Cristo morreu em nosso lugar. Não, aí está mostrando diferente. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos feitos justiça de Deus, ou seja, somos justificados do pecado em Cristo Jesus. E isso os religiosos não querem, porque eles querem aparecer.
Quando a gente ganha, a gente não aparece. A gente aparece quando a gente dá, né? Então, eles querem fazer para aparecer. Eu fiz, por isso eu vou entrar no céu. Não. No céu se entra por fé. A porta de entrada no céu não é fazer. Não. A porta de entrada no céu é louvor. Agradecimento. Porta da salvação é a nossa atração no corpo de Cristo para continuarmos vivendo aqui neste mundo até a morte chegar, a morte física, e nós sermos levados para o céu. Lá está gratidão. Muito obrigado. Isso é o que as pessoas deviam aprender. Quem faz não agradece. Quem faz não precisa agradecer. Quem recebe é que agradece. Então a pessoa recebe a justificação do pecado. Ela não faz. Veja bem o que ele está dizendo aí. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Cristo foi feito pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos justificados. Em Cristo. Não é no fazer. Então, Jesus Cristo, para nos justificar do pecado, Ele nos atraiu no corpo dele. Para nos levar à morte com Ele. O salário do pecado é morte. Ezequiel 18:4 disse que o remédio para este pecado é morte. Não é fazer sacrifício, não. Bem que o povo de Israel fizeram sacrifício. E hoje, muita gente faz sacrifício inútil. São chamados de tolo. Deus não aceita. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Morreu, mas ganhou. O espírito do homem está morto, fora de Cristo, mas aí ganha o espírito de Cristo. E é vivo, agora com a vida de Cristo. A nossa esperança de chegarmos lá no Pai Celestial, não é o que nós fazemos. Romanos 5:10 nos mostra que é a vida de Cristo em nós, mas para termos a vida de Cristo, precisamos perder a nossa vida no corpo de Cristo na cruz. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então agora é a vida de Cristo, a vitória. A vida de Cristo em nós. E a nossa vida? A nossa vida nós perdemos lá na cruz, no corpo de Cristo. Por isso que Jesus falou que aquele que ama a sua vida vai perder a outra. João 12, 24 e 25. Se ama a sua vida a ponto de não concordar com a sua morte no corpo de Cristo, vai perder a vida eterna. Ou seja, não tem a vida eterna. Não é perder, não tem. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Tem que perder esta vida, ganha do papai e da mamãe, porque é uma vida curta, traiçoeira. A qualquer momento ela deixa a gente na mão. Mas a vida que nós ganhamos em Cristo Jesus, na ressurreição com Ele pelo poder de Deus, essa vida não tem fim, ela é eterna.
E foi esta a razão da vinda de Cristo aqui neste mundo. João 10, 10. Ele não veio passar férias aqui, não veio para ir na praia, não, ele veio com uma missão dada por Deus. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. A finalidade da vinda de Cristo a este mundo foi para termos vida em abundância, vida eterna, vida sem fim, vida em comunhão com Ele, com Jesus Cristo. Não é só para este mundo. Quando a gente vê primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, verso 9, a gente pensa que é só para esse mundo que nós vamos ter comunhão com Cristo. Não. O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não. 1,9, desculpa, irmão. 1,9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso. Fomos chamados para ter comunhão com Cristo só aqui? Não. Só aqui dentro da igreja? Não. Eternamente. Quando a pessoa nasce de novo, ela passa a ser irmã de Jesus, pertencer à família de Deus, vai morar junto eternamente, não é só aqui. A família de Deus, ela não é destituída mais. Uma vez na família de Deus, sempre na família de Deus. Efésios 2, 19 e 20, está mostrando para nós aí que quando nascemos de Deus, tem que nascer de Deus em Cristo Jesus, para sermos da família dele. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, passou a pertencer à família de Deus aqui na igreja? Não. Sempre. Agora é concidadão dos santos e da família de Deus. É um privilégio que merece louvor. Por isso, a hora que nós estivermos entrando lá na mansão celestial, bem-vindo, louvado seja o Senhor. Porque nós vamos pela fé, não é porque merecemos, não. Mas os judeus queriam fazer por merecer. E ele deu aqui uma explicação. No verso 31 do capítulo 9, ele diz: E Israel, que buscava a lei de justiça pela prática das obras, não chegou a atingir essa justiça. Não conseguem alcançar a justiça pela obra da lei, ou seja, por fazer. Não se iludam. Nada substitui a morte no corpo de Cristo para ser justificado do pecado. Sem morte não há ressurreição. E o apóstolo Paulo ainda continuou orientando aquele povo. Aqui ele estava tratando com os irmãos de Roma. E ele chega lá em Corinto, a mesma coisa no capítulo 15, verso 36 da primeira epístola aos Coríntios. Agora ele estava tratando com os pregadores que pregam a mensagem de salvação sem morte no corpo de Cristo. Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. É chamado de insensato, uma pessoa que não conhece, ou que é dura de coração, conhece, mas quer manter-se na liderança,
por pôr carapuça nos outros e pôr fardo pesado, e eles nem com o dedinho não levantam, mas querem mandar. Agora quem ensina não tem. Já está tudo feito, qual é que é o meu privilégio? Eu sou um péssimo recadeiro, só isso. Eu não vou converter ninguém. Qual é então o meu galardão? Eu não tenho. Eu sou um recadeiro de Deus. Ah, você quer ir para o céu? Quero. Tem que estar em Cristo, tá? Por quê? Porque foi Ele que falou. João 14:6. Não sou eu que estou falando. Você quer ir lá para o Papai Celestial? Quero. Creia que Cristo te atraiu. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém, nem gentil, nem judeu, nem não, nem pastor, nem... Não. Não está em Cristo? Não. Não entra no céu. Quantos pastores estão forçando as pessoas a se justificarem pelas obras da lei, levando o povo lá para o morro para orar lá no meio do mato, levando o povo aí fazer sacrifício. A troco de quê? Ofender a Deus? Ele não se agrada com sacrifício de tolo. Então, amados, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. É preciso morrer para nascer. Se não morrer com Cristo, não é morrer por se dar um tiro na cara ou tomar uma facada. Quantas vezes a pessoa está aí numa pior aí morre e fala, foi descansar. Descansar do quê? Descansar do quê se não tiver em Cristo Jesus? Mas se morreu com Cristo, aí vai descansar. Nem descansar não vai louvar. Louvor que nunca tem fim. Oh, beleza. Agradecimento. 2 Timóteo 2:11. Morreu com Cristo, vai viver com Ele. Não morreu com Cristo, não vai viver com Cristo. Palavra fiel é esta: e se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Morreu com Cristo, vai viver com Cristo. Mas Israel não fez isso, eles queriam se justificar por fazer. Chegou a criar problema com aqueles amados que creram. Estes são aqueles que criaram um problema lá em Atos capítulo 15, no versículo 1, chegou este grupo lá. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Quantos que perturbam os coitadinhos que acreditam. Até alguns que creram, aí no verso 5 aí, está trazendo problema. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Foi por isso que o apóstolo Paulo deixou para nós, Gálatas 2:21. Gente, o que é isso? Então Cristo não fez uma obra em vão? Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E o apóstolo Pedro chegou a dizer que colocar este peso nas costas de um cristão é ofensa a Deus. Capítulo 15 de Atos, versos 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar?
Por que ofendem a Deus, querendo que a obra da cruz seja inútil? E tem muita gente que ainda estão nessa aí, desfazendo da obra da cruz para ser justificada por fazer. Então, quando o apóstolo Paulo disse aqui no capítulo 9, verso 31, deve ficar na nossa mente, né, no nosso coração, e Israel, que são os religiosos, irmãos, de um modo geral, e Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir a lei da justiça. Por quê? Porque não decorreram da fé, e sim como que das obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. A pedra é Cristo. Então, ainda está em evidência muito mais hoje do que naquele tempo. Hoje, o que se prega por aí afora é só isso. Tem que fazer para ganhar. Não. Se fosse fazer, era para receber, não para ganhar. Que história é essa? Fazer para ganhar? Aí seria fazer para receber. A nossa oração, então, é que Deus tenha misericórdia desse povo e que haja entendimento no processo divino para justificar o pecador, que é morte no corpo de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a cada um deles e a nós também, que já somos bastante abençoados por termos a Bíblia Sagrada em nossa própria língua e o Espírito Santo para iluminá-la, aqueles que têm o Espírito Santo por ter nascido de novo. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio glorioso que nos concedestes de termos a Tua palavra na nossa própria língua. Claro que é difícil de entender, mas a salvação não é por entender, mas por acreditar. Que cada um dos amados que aqui estão nesta noite peça fé a Deus para crer que estão entre aqueles que Cristo atraiu no corpo dele lá na cruz. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz.